Agora é o seguinte, estou recebendo o coronel Elzil Ferraz Furquim, conhecido como Coronel Furquim, presidente da MAI, associação que representa os policiais militares do estado do Paraná. Coronel Furquim, seja bem-vindo novamente ao Brasil Urgente, viu? Boa tarde. Muito boa tarde. Coronel, vamos falar a respeito de alguns tópicos. Hoje, por exemplo, foram apresentados pelo governo do estado policiais novos, policiais. O que o senhor diz a respeito disso? Eu acho que policiais novos representam um sangue novo para a corporação e bem treinados, bem trabalhados, deverão trazer um retorno para o governo do estado, trazer um retorno para o povo do Paraná e para a corporação militar, sem dúvida nenhuma. Agora é o seguinte, vamos ouvir aqui, coronel, que o senhor acompanha comigo aí a entrevista com o governador do estado e o secretário de Segurança Pública, que falaram a respeito disso também. A gente reclama e cobra muito, quando tem novidades e coisas boas, tem que mostrar. Pode liberar a entrevista aí, vamos lá. Nós não podemos mais conviver com esse quadro caótico na área de segurança pública que nós herdamos. Altos índices de criminalidade, violência, tráfico de drogas, taxa de homicídios das maiores do país. Eu assumi com o compromisso de defender os interesses da minha gente. E uma das prioridades do nosso governo, que é a prioridade de cada um dos cidadãos do Paraná, é a área da segurança pública. Tanto é que não medimos esforços para estarmos trabalhando na busca dessa tranquilidade desejada no estado do Paraná. Os policiais militares têm uma formação diferenciada em relação aos policiais civis. Os 670 aproximadamente policiais civis que foram nomeados já estão até trabalhando e fazem o curso de formação posteriormente. Os policiais militares seguem uma disciplina de formação diferenciada. Eles começam agora o curso no Guatupê e nos próximos 60, 90 dias começam a ter atividades já fora da Academia do Guatupê. Medida acertada, encerramos o último concurso, chamamos todos os aprovados e agora nós vamos abrir um novo concurso, já com as novas regras aprovadas pela Assembleia Legislativa no que se refere aos requisitos mínimos para ingresso na carreira. Agora, coronel, me diz uma coisa, o que o senhor diz a respeito disso? Está sentindo um certo respeito do nosso governo para com os policiais ou não? Na verdade, o governo dá um salário ainda baixo para o policial militar. Esta carreira exige tempo integral e dedicação exclusiva. É proibido ao policial militar praticar qualquer outra atividade econômica fora do seu serviço. Logo, ele tem que ser reconhecido como um profissional e receber uma remuneração à altura daquilo que está fazendo. Agora é o seguinte, coronel, então o senhor quer dizer que ainda falta muito para que o governo respeite o policial, é isso? Desculpa, eu não entendi. O senhor quer dizer ainda que está faltando muito para que o governo respeite os policiais do estado do Paraná, de verdade, atenda às necessidades que a classe exige, precisa e merece? Sem dúvida nenhuma, ainda falta bastante. Em termos financeiros, ele há de convir que as ocorrências não são atendidas pelos desembargadores nem pelos coronéis. Nem pelos delegados, elas são atendidas efetivamente pelos policiais da base. Esses têm de estar bem treinados, estar bem capacitados para que toda a estrutura do Estado voltada para a justiça possa efetivamente realizar a justiça. Se a ocorrência for mal atendida pelo policial na base, seja ele agente de polícia, seja ele policial militar, certamente teremos muitas dificuldades. Às vezes, até complicações decorrentes da própria ação policial. Agora é o seguinte, o senhor tocou num ponto que eu gostaria de falar e vou falar agora, que é a respeito da legalização do bico. Eu tenho a informação que o deputado Roberto Ascioli vai apresentar aí uma proposta para que se legalize o bico, que o policial possa trabalhar extra farda. O senhor concorda com isso ou não? Eu acho que o policial militar tem que receber o suficiente para não fazer o bico. A carga horária que ele já cumpre é a ternária. Ternária com mais um expediente no meio. Isto é uma carga horária excessiva. O pouco de tempo que ele poderia dedicar à sua família, a ser um cidadão, a ir à igreja, a ter convivência social, lhe está sendo retirado. Ele não pode fazer o bico porque a sua atividade é exclusiva. Regularizar o bico seria alterar muito a legislação policial militar, que lhe dá exclusividade. Só pode atender atividade policial. Não pode ter outra. O senhor há de convir comigo, coronel Furquim, de que hoje o policial militar faz bico aí, né? Faz na ilegalidade. Faz na necessidade. Na necessidade, na ilegalidade, mas faz, né? Faz na ilegalidade.
Ele faz porque não tem saída. Muita coisa se legalizar, coronel? Ele não tem saída. Se ele fizer o bico, ele supre necessidades da sua família. Se ele não fizer o bico, essa família passa necessidade. Então ele descumpre a lei, ele põe em risco o seu emprego para fazer o bico. Isso é que não está certo. O governo tem que profissionalizar estes homens de tal sorte que eles não precisem fazer o bico. O bico corrompeu 100% da polícia militar do Rio de Janeiro e outras polícias de megalópolis, de sorte que não é bom para a corporação. O melhor é a exclusividade da função. Na sua opinião, agora, então, quer dizer, coronel, que se for legalizar isso é maquiar uma realidade, é fantasiar algo que não há a menor possibilidade de dar certo, é proteger o governo e fazer com que o policial militar tenha ou como primeiro plano o bico, ou como primeiro plano a ser um policial militar, trabalhar em prol do Estado, é isso? A situação pode ser muito pior, porque ninguém controla o bico do policial militar. Se ele estiver num bico ainda com legalidade, fora do crime, está tudo bem. Mas ele já está fazendo isso porque necessita. O senhor quer dizer o seguinte, sendo mais claro, não há registro. Então quer dizer assim, ó, se o policial militar estiver fazendo bico, então lá no mercado, lá na farmácia, está tudo bem. Se for numa casa noturna ou protegendo talvez um traficante, alguém que mexe com jogo do bicho, aí não vai ter como controlar tudo isso e ele está mais suscetível a entrar para o mundo do crime também, largar de vez a proteção ao povo, é isso? Nós temos as duas faces do bico. Se ele estiver numa área assim, isenta de criminalidade, que ainda com responsabilidade sobre um grupo social, tudo bem. Ele está se cansando, ele está tirando a expectativa de produzir melhor no seu serviço como policial militar, mas ainda bem. Mas como ninguém controla isso, ele pode estar protegendo o bicheiro, pode estar fazendo qualquer coisa semelhante, e nós não temos controle sobre isso, porque há uma clandestinidade no bico, que também precisa desaparecer. A melhor solução é que o governo pague decentemente os seus policiais militares de tal sorte que eles não precisem fazer o bico. Esta é a visão correta do jogo. Todas as outras são formas que vão conviver, maior ou menormente, com alguma ilegalidade ou com alguma forma de tirar do Estado aquilo que ele tem de melhor, que é o seu policial militar trabalhando exclusivamente em favor da sua comunidade, em favor da sua população. Esta é a visão correta do jogo. O senhor que fala em nome dos policiais, eles são a favor ou contra a legalização? São a favor ou contra? Eles são a favor de ganhar bem. Ganhar bem, mas do Estado. E não precisar do bico. Esta é a visão correta do jogo. A outra é só uma forma de maquiar o problema. Agora, me diz uma coisa, coronel, para a gente encerrar aí. Havia uma promessa, uma ameaça de greve, de paralisação, uma revolta pela parte da classe pela questão da emenda 29 e isso tudo deu-se uma amenizada. Por quê? Eles concordaram com a proposta do governo, está tudo certo, tudo resolvido e a polícia agora bola para frente de trabalhar ou ainda não? A polícia nunca deixou de trabalhar. Nós, todas as lideranças policiais militares que se constituíram no fórum das entidades, resolveram que não haveríamos de fazer greve. Primeiro porque esta greve estava sendo importada, ou poderia dar a impressão de que estaria sendo importada lá do norte do país, de Bahia, Rio de Janeiro, de outros estados, e nós não tínhamos absolutamente nada com isso. Temos uma visão própria de todo o nosso jogo político regional. E porque a greve premia o governo. A greve coronel, despremia a população, coronel, que deixa de ter polícia. Coronel, me permite um minuto aí, por gentileza. Tem uma imagem aqui ao vivo agora, eu preciso mostrar aqui um acidente de trânsito, a nossa equipe mostrando ao vivo. Já volto pro senhor aí, tá bom? Eu já volto aí, uma imagem aí, o SIAT atendendo, socorrendo vítima. Neste momento, imagem ao vivo, quero entrar em contato aí com o Douglas Santucci para saber onde é esse acidente, o que está acontecendo aí. O Douglas já está comigo ou não? Hein, Douglas, boa tarde. Olá, Val, boa tarde. Aqui um acidente envolvendo um carro e uma moto, trânsito complicado, tivemos um acidente pelo outro lado. A gente está aqui em frente ao Hospital Cajuru, mas pela rua de baixo, que é a Dário Lopes com a Brasília e Tiberê. Esse caminhão dos bombeiros teve que vir até o local porque o motociclista estava preso embaixo desse carro. Vamos chegar aqui do outro lado para não atrapalhar o trabalho do SIAT. Olha só a situação aqui. A vítima grave ficou com o pé preso
no para-choque do veículo. Para isso precisou ser acionado aqui o caminhão de corpo de bombeiros, o SEAT já estava no local, a polícia militar também chegou. Aqui, ó, vamos próximo. Mas agora já está sendo solucionado, aí já está sendo colocado na ambulância, viu? Ela está aí, ó, sendo colocado na ambulância nesse momento. Onde foi esse acidente aí, hein, Douglas? Olha, a gente está aqui na Avenida Doutor Dário Lopes dos Santos, bem em frente ao Hospital Cajuru, mas pela rua que vem abaixo da Afonso Camargo. O trânsito está em apenas uma pista aqui no local. Olha só, um trânsito bastante congestionado, essa rua que já é normalmente de grande movimento, agora com este acidente em que o motoqueiro ficou com o pé preso aqui no veículo. O motoqueiro estava consciente, porém os socorristas pediram auxílio aqui do Corpo de Bombeiros, porque viessem, né? Se faz tirar o necessário rapaz aí. que estava preso. Muito bem, viu? Ontem nós mostramos um acidente semelhante, né? A moto batendo na traseira do carro também, uma pancada violenta, SEAT atendendo, nossa equipe registrando ao vivo. Caso semelhante hoje, viu? Um acidente com o rapaz com a perna presa no para-choque, necessitando o caminhão do Corpo de Bombeiros para poder atender essa ocorrência, e a gente mostra o socorro ao vivo aqui no Brasil. Daqui a pouco o Douglas volta, eu só quero finalizar aqui com o Coronel Furquim, quero agradecer. Então, quer dizer, não vai ter greve, acabou esse negócio de greve, agora o negócio vai andar tranquilamente. É isso, Coronel. Em momento nenhum, as lideranças do Paraná concordaram em fazer greve. Nós achamos que ela agrava o problema de segurança da população, dando espaço para a criminalidade tomar conta de espaços que são próprios do povo e não traz o resultado desejado para o próprio policial militar. Nós discutimos, tivemos o apoio da imprensa, nós só não tivemos acesso ao Palácio do Governo. Não tivemos forma de discutir o nosso problema com representantes do Palácio. Isso aí. Mas ainda assim, nós nos recusamos a fazer mal ao povo do Paraná, ao povo de Curitiba, porque achamos que essa atitude não premiaria as nossas tradições. Eu acho o seguinte, viu? É complicado, porque o governo acaba nomeando o comando da polícia, que vai discutir e representar os policiais. Mas ele é subordinado ao governo. É difícil você brigar com o patrão, viu? Coronel, um grande abraço, obrigado por ter vindo aqui ao Brasil Urgente, espaço sempre aberto. Forte abraço, Coronel.